Olá pessoal, quinto e último bloco da nossa segunda aula sobre princípios do direito ambiental. Nós já tratamos até agora de 4 princípios que, na minha opinião, são importantíssimos. Nós trabalhamos sobre o princípio do poluidor pagador, cai demais em provas e concursos, é muito importante nos dias de hoje, efetividade prática, no sentido principalmente de duas coisas. Aquele que vai potencialmente causar poluição, prejuízo ao meio ambiente, ele tem que arcar com os custos para evitar os danos, ou seja, bancar a prevenção e a precaução. É a primeira coisa que nós temos que lembrar quando falamos de poluidor pagador. A segunda, que se ele causar danos, que ele arque com as consequências. Não se pode mais esperar que a sociedade, que o poder público sofra os prejuízos causados pela poluição daquele que está obtendo lucros com a sua produção. Então, nós falamos de vocação redistributiva, fazer com que efetivamente aquele que causou o dano, ele arque com as consequências e não socializar com os demais. Princípio do usuário pagador, um desdobramento, porque nós sabemos que na nossa sociedade atual ninguém faz nada de uma maneira exatamente gratuita. Então, se tem alguém fornecendo, é porque tem alguém comprando. E nada mais justo que aquele que criou a demanda por aquele produto arque com as consequências, pague pela poluição causada. E, por fim, a gente lembra do princípio do protetor-recebedor. Olha, se aquele que eventualmente está causando risco, provocando danos ao meio ambiente, ele está pagando alguma coisa, nada mais justo que aquele que está protegendo o meio ambiente, ele seja congratulado, ele seja parabenizado, ele seja às vezes até mesmo ressarcido dos seus prejuízos por estar utilizando seus recursos para proteger o meio ambiente. Então são 3 princípios muito importantes que estão ali interconectados. O princípio seguinte que nós abordamos no bloco passado foi o princípio da participação popular, princípio também importantíssimo, também conhecido como princípio democrático do direito ambiental. Chama a atenção de que o meio ambiente é direito de todos, mas também é um dever de todos nós garantir que esse ambiente esteja equilibrado. Tudo bem? Dito isso, meus amigos, nós temos que lembrar que é positivado, que está na nossa Constituição, que é um dever de cada um de nós agir para proteger o meio ambiente. Nós temos muitas maneiras de proteger, fiscalizando o poder público, fazendo a nossa parte, diminuindo os gastos desnecessários de recursos ambientais, inclusive judicialmente, com ação popular, com ação civil pública, ação popular principalmente. Já vi muitas provas de concurso colocando ali como a representação máxima do direito jurídico, ou jurisdicional do cidadão proteger o meio ambiente. Tá legal? Para isso, claro, ele precisa ter informações, não adianta achar que de uma hora para outra vai dar um estalo e agora todos nós somos ambientalistas e vamos fazer nossa parte. É importante que a gente saiba por que está fazendo isso. Temos 2 princípios para encerrar a nossa meta para hoje, que são os princípios da ubiquidade e o princípio da vedação retrocesso. O princípio da ubiquidade, meus amigos, eu gosto de brincar porque o pessoal gosta de dizer o seguinte: olha, pelo menos o pessoal que compartilha a religião comigo gosta de falar que Deus ele é onipotente porque ele pode tudo, não é isso? Que Deus ele é onisciente porque ele sabe tudo e ele é onipresente porque está em todos os lugares. Ok, eu não posso falar que a natureza é Deus, apesar de ter religiões que acreditam num complexo de deuses que formam a natureza, formam o universo, o mundo, enfim. Mas eu posso dizer, no mínimo, que a natureza tem esse poder de ser... Natureza não, perdoe. O meio ambiente, ele é onipresente. Tá bom? Como assim, professor? Qualquer lugar que a gente vá é meio ambiente. Qualquer lugar que a gente vá, não tem como fugir. Agora, tem ambientes que estão em equilíbrio e são suficientes para manter a nossa vida, abrigar, reger a nossa vida, e ambientes desequilibrados. Se a gente vai para o vácuo fora do planeta, no espaço, vamos morrer. Se a gente entrar dentro de um vulcão em erupção, a gente vai morrer também.
não tem as condições de vida. Não a vida, a nossa vida, tá bom? Então, a gente tem que saber que qualquer lugar o meio ambiente está presente. Em qualquer lugar o meio ambiente está presente. A ubiquidade basicamente é isso. Agora, pelo caráter, pela questão da ubiquidade, a gente tem que dizer, olha, o meio ambiente está em tudo. E tudo que nós fizermos também vai repercutir sobre o meio ambiente, positiva ou negativamente. Todas as áreas do conhecimento estão diretamente relacionadas ao princípio da ubiquidade. E tudo aquilo que a gente for fazer, tomar uma decisão, vai repercutir sobre o meio ambiente. E o meio ambiente vai repercutir na nossa decisão. Porque toda ação tem uma reação. Então, pessoal, o que nós temos que lembrar do princípio da ubiquidade é exatamente isso. É uma palavra difícil para dizer que o ambiente está em tudo. E tudo está no ambiente. Então, lembrar do caráter difuso e multidisciplinar das questões ambientais, que a qualidade do meio ambiente está inserido nele também, bem como é afetado por tudo. Tudo afeta a qualidade do meio ambiente, e a qualidade do ambiente afeta tudo, inclusive a economia. Então, se eu tenho um clima equilibrado, favorece a economia. Se eu tenho um desastre climático, vai prejudicar tudo. Estão entendendo? E muitas vezes o desastre climático vai acontecer por conta de decisões que nós tomamos ou que estamos tomando agora. Uma das questões de concurso que eu já vi cobrar isso foi basicamente dizer, olha, o presidente da República está tentando tomar uma decisão e aí ele ouve o ministro, sei lá, ele vai baixar o IPI para a venda de veículos. E aí eu ouvi o ministro dos transportes, olha, presidente, se vender mais veículos automotores agora, é possível que tenhamos mais congestionamentos, chamou do meio ambiente, professor, presidente, vai ter mais poluição, chamou de Minas Energia, olha, vai ter uma demanda maior sobre combustíveis, vai ter que ter mais gasolina, então se não tiver mais vai subir o preço, oferta e procura. Ele ouve o ministro da Saúde e diz, olha, nós temos graves consequências de acidentes de trânsito que custam tanto, com mais veículos, proporcionalmente aumenta a quantidade de acidentes e vice-versa. Enfim, quando a gente olha para essa situaçãozinha, às vezes é uma coisa besta, parece besta. Eu vou diminuir o PI para aumentar a indústria, tá bom, mas olha o tanto de coisa, de repercussão que pode ter positiva e negativa. Pode empregar mais gente vai ter carro, vai ser mais fácil a locomoção de um lado para o outro, mas ao mesmo tempo tem consequências também negativas. Então esse é um tipo de situação que a ubiquidade está diretamente inserida. Nós temos que olhar para as coisas de uma maneira menos simples e sempre buscando entender como que aquilo vai repercutir positiva e negativamente na nossa vida. Tá bom? Então, não dá para separar o ser humano do meio ambiente e hoje não dá para separar o meio ambiente do ser humano. Estamos em todos os lugares, repercutimos sobre tudo que nós conhecemos. A vida humana saudável e digna como paradigma a ser alcançado pelo direito não só ambiental. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar, nossa, como que isso vai impactar o meio ambiente? E tudo que a gente fizer pensando no meio ambiente, nossa, como isso vai impactar na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso desenvolvimento. E lembrando, pessoal, que toda ação do Estado, toda norma deve ser pautada nas normas de direito ambiental. E todo direito ambiental nas demais normas. Um influencia o outro de maneira inafastável. Tá ok? Fico à disposição para a gente tirar mais dúvidas da ubiquidade na nossa live. E para encerrar, pessoal, um princípio que não é próprio do direito ambiental, é um princípio emprestado ali dos direitos fundamentais, do direito constitucional, dos direitos humanos, que é o princípio da vedação ao retrocesso. Por esse princípio, entende-se que se nós continuarmos lutando para manter aquilo que nós já temos, nós não vamos ter tempo, nem forças, nem recursos para lutar por mais direitos. Nós temos que ter uma mínima segurança jurídica de que os direitos conquistados não serão perdidos. Daqui a gente tem um substrato, a gente tem força, a gente tem impulsão para seguir lutando por mais direitos, por direitos melhores. Então, o princípio da vedação ao retrocesso ele vem nesse sentido. Olha, eu não posso perder fácil aquilo que eu demorei muito para conquistar. E depois que o direito reconhece esses direitos, principalmente enquanto direitos fundamentais, eu não posso prescindir daquilo que eu já ganhei.
E, inclusive, o ministro do STJ, Herman Benjamin, ele disse que o direito ambiental deve, então, caminhar sempre para frente. Saber que o que a gente conseguiu conquistar até agora não será simplesmente apagado, nos permite lutar por novas coisas. Assim é nos direitos humanos, assim é no direito ambiental. Um dos maiores expoentes do princípio da vedação ao retrocesso no Brasil, enquanto doutrinador, é o então, hoje, ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que disse: se uma lei, ao regulamentar um mandato constitucional, instituir determinado direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico da cidadania e não pode ser arbitrariamente suprimido. Isso é importante, pessoal, inclusive porque muitas das vezes, inclusive no novo Código Florestal, se discutiu, olha, esse código ele é inconstitucional porque ele não é tão protetivo quanto o seu antecessor. Ele é menos protetivo, se prescindiu, se abriu mão de direitos. Infelizmente, o nosso STF declarou a grande maior parte do novo Código Florestal constitucional. E ele usou a seguinte argumentação: olha, era uma lei muito boa, mais avançada do que a nova, mas era uma lei que não tinha eficácia social. E por não ter eficácia social, não há que se falar em retrocesso, porque é uma norma que nunca teve uma relevância prática. Mas, meus amigos, isso chega a dar uma dor, porque não só no direito ambiental, quantos outros direitos a gente conseguiu batalhar, conquistar. Nossos pais, nossos avós foram para as ruas, foram ameaçados de morte. Quantas pessoas desapareceram e morreram mesmo para garantir que os direitos estavam ali, mas que infelizmente, por falta de recursos, esses direitos ainda não foram assegurados, ainda não têm a eficácia esperada ou a efetividade social. E aí, se de repente o nosso legislador começa a cortar esses direitos que nós batalhamos tanto para ter, simplesmente porque nós ainda não conseguimos dar eficácia. E aí eu lembro mais uma vez do meu professor Luciano Maris Maia. A decisão do Supremo é certa porque é a última, mas não é a última porque seja certa. Tenham cuidado, o princípio da vedação ao retrocesso é um princípio aplicável às normas do direito ambiental enquanto direito fundamental. Meus amigos, muito obrigado, perdão pelos minutos que eu ultrapassei daquele nosso cronograma, mas eu tenho certeza que foram minutos preciosos para mim e espero que também sejam para vocês. Vida longa e próxima, até a próxima oportunidade, se Deus permitir.